Olá, cientistas, sejam bem-vindos ao Laboratório na Real, nosso canal de assuntos laboratoriais. Eu sou o Bruno Tebaldi e hoje nós vamos terminar de falar de lesão de alto grau. Algumas coisas ficaram por falar ainda, preciso só arrematar essa parte para fechar esse assunto. E a gente já vai começar também a falar sobre as atipias de significado indeterminado, tanto as relacionadas às lesões de baixo grau, como as relacionadas às lesões de alto grau. Tá? Então a gente vai ter dois assuntos no mesmo vídeo, eu vou terminar um e iniciar o outro, e nos próximos vídeos a gente vai discorrendo melhor sobre esses assuntos, beleza? Antes da gente começar, só não esquece do básico, que é deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativa logo o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, depois é só colocar o jaleco para a gente entrar para o laboratório. A lesão de alto grau, ela tem várias características que são muito parecidas com aqueles critérios de malignidade que a gente falou, só que um pouco mais aplicado. Mas existe um problema que é o seguinte: como é que você sabe que naquele esfregaço que você está observando pode ter uma lesão de alto grau? Eu não sei nada! Eu não sei nada! Isso é uma pergunta que não parece uma pergunta boba, mas não é uma pergunta boba não. Porque muitas vezes a gente tem o hábito de pegar a nossa rotina, sei lá, 50, 60 lâminas num dia, e a gente meio que lê elas no automático. Então a gente fica muito na dependência de encontrar coisas para conseguir liberar laudo. O citologista, ele não é o cara que fica caçando coisa. Ele é o cara que olha e diz o que tem. Né? Eu já dei até esse exemplo de uma aluna minha que ficou mais de uma hora com uma lâmina tentando achar cândida. E não tinha cândida na lâmina. Né? Então, você não está ali para achar alguma coisa. Você está ali para dizer o que tem ali. Tá? Então, às vezes a gente observa indícios que podem dar para a gente a ideia de que nós vamos encontrar algo. Na lesão de alto grau, isso acontece. Tá? Isso pode acontecer, na verdade. Não é que acontece sempre, mas podem haver indícios que vão te levar a compreender que, cara, tem um negócio errado aqui, deixa eu dar uma olhadinha. E por que isso é importante? Quando a gente fala de lesão de baixo grau, a gente está falando de células grandes, né? Intermediárias e superficiais ali, metaplasia madura, né, que já está até muito parecida com as células escamosas e tal. Então a gente já não é tão difícil de encontrar. O coilócito pode estar escondido em algum lugar, debaixo de outras células ali, mas você vai encontrar eventualmente células atípicas que vão te levar a ter um pouco mais de atenção e aí você acaba encontrando a lesão de fato. Mas na parte da lesão de alto grau, ela te dá um trabalhinho, porque às vezes pode ser 10 células neoplásicas, ou um pouco mais, ou um pouco menos. Você não vai dar uma lesão de alto grau, vai dar um HH, mas você tem que achar. Então, como é que a gente pode ter uma ideia de que a gente vai encontrar alguma coisa, pelo menos, né? Não necessariamente uma lesão, mas que tem alguma coisa estranha? Paciente de 27 anos, faz a coleta do Papa Nicolau, você pega essa coleta, essa paciente está lá na requisição, vamos imaginar o mundo ideal, né? Está lá na requisição. Essa paciente não usa anticoncepcional, não faz nenhum tratamento hormonal, não está tomando nenhum medicamento específico que influencie no epitélio cérvico-vaginal, e ela está bem, está saudável, está tudo certo. Ela chega lá, ela faz a coleta, você pega essa lâmina, cora e vai analisar. O que você espera encontrar? Bom, se ela tiver, dependendo do ciclo menstrual que ela fez essa coleta, você vai ver células superficiais, células intermediárias talvez em maior número, dependendo células naviculares, muco, leucócitos, talvez alguns histiócitos, lactobacilos, talvez uma citólise, né? É o que você encontra normalmente. Mas você pegou essa paciente, o esfregaço dessa paciente,
E você observou que tem muita célula imatura aparecendo ali. Tem células com características de células imaturas aparecendo ali. Isso é um indício de que pode, não é que vai ter, mas que pode ter uma lesão de alto grau ali. Por quê? Porque quando essa pessoa tem um HPV de alto risco, que é o que vai gerar a lesão de alto grau, essa infecção ela vai inibir a maturação celular. É por isso que quando você vai observar na lâmina histológica, o que você observa é que ao invés de ter basal, parabasal, intermediário e superficial, você tem basal, parabasal, basal, parabasal, basal, parabasal e até lá em cima. Por quê? Porque elas não conseguem sofrer maturação celular. Então, o vírus inibe essa maturação celular e você tem uma maior concentração de células imaturas num esfregaço que deveria estar trófico. E aí ele já começa a apresentar um aspecto mais hipotrófico. Só que a quantidade de células superficiais e intermediárias, elas meio que não mudam muito, mas você vê uma incidência maior de células imaturas. Essa incidência de células imaturas é que vai dizer para você que claro, se você encontrar a lesão, que além de haver uma lesão ali, né, você encontrou células neoplásicas, além de haver uma lesão, essa lesão já está mais avançada. Porque pensa comigo, se a lesão começou agora e está ali nas células profundas, você vai ver uma ou outra desgarradas ali. Mas se tem uma incidência maior dessas células profundas, uma maior incidência dessas células profundas com aspectos neoplásicos, significa que esse epitélio ele já não está sofrendo um processo de maturação que seja condizente com a idade dessa paciente, por exemplo. Então, você já malda, você já tem que maldar. Pô, isso aqui tem alguma coisa diferente aqui, tem uma coisa errada. Você vai observar e vai chegar à conclusão de que ela tem de fato uma lesão de alto grau. Pode ser um carcinoma in situ, né? Pode até já ter características de invasão por conta de estar mais avançado. Uma outra característica importante para você estabelecer se essa lesão é um pouco mais avançada ou não é justamente a proporção da relação núcleo-citoplasma. Quanto mais próximo a membrana nuclear estiver da membrana citoplasmática, lembre-se sempre disso, maior é a gravidade dessa lesão, ok? E aí, claro, se você encontrou sincício para lesão de alto grau / carcinoma in situ, você também pode colocar no laudo. Eu não costumo colocar, mas você pode colocar a presença de células em formato de sincício, alguma coisa do tipo, para dizer para o profissional, para o médico, que ele tem que ter um pouquinho mais de cuidado com essa paciente. Tá? São características que ajudam a gente a não ficar muito perdido. Por exemplo, muitas células metaplásicas, e essas células metaplásicas elas estão com o núcleo um pouco mais aumentado, com nucléolos bem evidentes. Isso também pode ser indício de uma lesão. Nesse caso pode ser até alto grau ou de baixo grau. Tá? Então a gente precisa ter essa ideia para não acabar deixando passar reto. Tá? A presença não é normal numa mulher nessa idade, em idade trófica, né, apresentar células profundas. Então se ela começa a apresentar muitas células profundas e ela não faz nada para justificar isso, não toma nenhum tipo de hormônio, não tem nada, então muito provavelmente ela pode ter uma lesão ali, ou pelo menos uma pré-lesão escamosa naquele local. Uma outra coisa importante que eu já ia deixando de falar são em mulheres menopausadas. Mulheres menopausadas tendem a ter muitas células profundas, o esfregaço tende a vir mais dessecado e por isso também as células vão se apresentar com núcleos muito aumentados. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Os núcleos estarão aumentados, mas a cromatina vai estar bem distribuída, o contorno nuclear vai estar liso, a coloração do núcleo vai estar bem opaca mesmo, bem clarinha. Então, você não tem critérios de malignidade. Por outro lado, você pode sim ter uma lesão de alto grau numa mulher menopausada. Só que o problema aqui é o seguinte:
como é que você pode dizer para ela que ela tem uma lesão de alto grau? Já que ela, por si só, por conta da falta de hormônio, não tem mais maturação celular. Eu estou sentindo uma treta! Então, você não deve dar uma lesão de alto grau logo de cara numa mulher menopausada. O que a gente faz? Eu botei até um caso clínico falando sobre isso umas semanas atrás da data que eu estou gravando esse vídeo aqui. Né? Vocês podem ir lá no Instagram para dar uma olhadinha, porque vocês vão encontrar lá. Você coloca assim, o laudo sairia mais ou menos assim: atipias em células escamosas associadas à atrofia. Por que isso? Porque você está dizendo que viu atipia. Ótimo. Núcleo aumentado, hipercromasia, cromatina irregular, irregularidade no contorno nuclear? Beleza. Só que quando você libera dessa forma, a paciente vai ser submetida a uma estrogênio-terapia, vai usar um creme de estrogênio. Esse creme de estrogênio vai fazer a maturação celular e aí ela vai fazer uma nova coleta para que você possa fazer uma nova análise. Essa nova análise agora, com as células maturadas, né, você tem como ver se ela está no extrato mais superficial intermediário ou parabasal e basal. Se você encontrou, mesmo assim, encontrou nas células imaturas as atipias, o que você faz? HCU. Ou, no caso, um ASC-H, né, dependendo da intensidade. Mas você já sabe que está relacionado a uma lesão de alto grau. Agora, fez o tratamento de estrogênio, aí quando você chega lá, pega a lâmina e a lesão está nas células superficiais, intermediárias. Lesão de baixo grau. Então, quando a gente pega uma paciente menopausada, a gente não libera um HCU, uma lesão de alto grau logo de cara. Tá? A gente primeiro associa a lesão à atrofia para que ela seja submetida a um tratamento de estrogênio, depois faça uma nova coleta, uma nova análise, e aí sim você vai poder dizer qual é o tipo de lesão que essa paciente tem. Tá? Isso é muito importante. Nesse caso que eu coloquei no Instagram, foi exatamente assim. Eu ia dar uma lesão de alto grau. Aí eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Essa mulher tá atrófica e tal. Fui querer saber da situação dela. Ela já tinha tido um caso de carcinoma mesmo, né? Então ficou mais evidente que seria uma lesão de alto grau. Mas eu falei, olha, para não assustar a paciente, para ela não ficar desesperada e tal, vamos dar uma lesão associada, uma atipia associada à atrofia. A gente pede o tratamento de estrogênio e depois a gente faz uma outra coleta. Né? Ela ainda não retornou para fazer a coleta, mas a gente liberou dessa forma, para que ela pudesse ser tratada e também não ser muito agressiva assim, na hora de passar, né, o laudo para ela. É uma possibilidade maior que seja uma lesão de alto grau, tá? Mas, mesmo assim, a gente não queria bater o martelo e dizer logo de uma vez. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Acabou que eu nem consegui entrar na parte do ASC, porque essa parte da atrofia eu achei muito importante e ela faz um diferencial para a gente muito grande. Tá? Então, vejam procurem ver lâminas com atrofia e depois lâminas com lesão de alto grau. Vocês vão perceber que elas são diferentes. Vou até deixar aqui uma comparação de uma atrofia com uma lesão de alto grau, que vocês vão entender como é que funciona isso e vocês vão ver que é bem diferente uma coisa da outra, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Me visita lá no Instagram. Eu tenho bastante caso clínico lá. Eu estou sempre postando alguma coisa de citologia lá. É um canal só para citologia mesmo. É o tebaldi.citologia. Né? Vai aparecer aqui na descrição também do vídeo. Eu deixo lá para o pessoal que quiser me visitar lá, beleza? Obrigado, pessoal, e até a próxima.